play aí. Vai. Foi? Bom dia, pessoal. Hoje eu decidi gravar uma aula para vocês porque na aula passada terminou faltando muita gente, só foi 3 pessoas. E essa matéria é uma matéria que eu acho que é de relevância para a gente estar passando um vídeo para vocês poderem ver mais vezes depois. Aí eu coloquei a minha irmã atrás da câmera porque eu não consigo olhar assim para a câmera, pelo menos eu olho para ela e ela dá uma ajeitada na câmera na hora que eu precisar. A aula de hoje, pessoal, ela é muito importante porque ela vai tratar de perguntas e de 2 tipos de perguntas que a gente tem no inglês e tem no português também, que são perguntas de informação e perguntas de afirmação. Por que eu preciso fazer uma aula dessa? Porque eu percebo que nas aulas vocês têm muitas dificuldades em responder perguntas de informação em detrimento dessas perguntas de afirmação. Então, o que são perguntas de afirmação? Perguntas de afirmação são aquelas perguntas que a gente consegue responder facilmente com um sim ou não. Do you speak English? Yes, I do. Sim, eu falo. Do you speak English? No, I don't. Isso são perguntas de afirmação, ou seja, eu posso responder elas com sim ou não. São perguntas fáceis de responder. Agora eu tenho percebido que a gente tem muito problema com perguntas de informação. Por exemplo, where do you like to go? Você não pode responder essa pergunta com um sim, porque eu estou perguntando para você onde que você gosta de ir, onde você gosta de ir. Então preciso de que você me dê uma informação. Essa é a diferença básica entre uma pergunta de afirmação e uma pergunta de informação. Então a gente precisa ter isso daí bem fixado na nossa mente para que a gente não erre futuramente. Desculpem os arredores aqui, os barulhos, porque na verdade eu estou gravando na minha casa nesse tempo que eu tenho livre. A gente vai estar dando uns cortes porque fica muito mais fácil se eu já escrever a lousa e aí a Fernanda já dá a pausa e daí já dá o play de novo na hora que for a hora certa. Pessoal, a gente tem que começar a nossa aula sabendo a principal coisa para a gente diferenciar perguntas informativas de perguntas afirmativas, que são as why words. Eu já falei sobre elas com você em classe. São aquelas palavras que toda vez que aparece uma no livro, eu falo assim, grifem essa palavra porque ela é muito importante, que ela vai facilitar muito a sua vida no inglês. E essas são as palavras, elas são 6. Então aqui a gente vai começar com a palavra what, que é o que. A palavra when, quando. Where, onde. Why, por quê. Who, quem. E how, como ou quando. Que isso daí depois a gente vai ver. A gente conhece essa how aqui com como, hoje em dia, né? Na nossa utilização até agora. Mas no futuro a gente vai ver que ela pode se transformar em quão. Um exemplo de how sendo utilizado como quão é quando a gente pergunta a idade de alguém. How old are you? Não é como velho você é quão velho você é. Na tradução literal. A gente já viu essa tradução de frase. Tá ok? Então, pessoal, novamente eu vou salientar a importância dessas palavras aqui. Ela facilita muito a nossa vida no inglês. Elas são de suma importância e vocês têm que ter isso daqui, ó, gravado na mente. Não pode faltar. Então, você que está assistindo a aula nesse momento, eu peço para que você repita a pronúncia dessas palavras: what, when, where, why, who e how. Porque não só a tradução delas é importante que vocês saibam, como também a pronúncia, porque eu sempre vou estar falando elas. Então é importante que você diferencie o when do where, que eu percebo que vocês erram muito isso daí. Preciso que vocês diferenciem o why do what, o why do when, o who do where, por exemplo. Isso daqui é muito fácil, né? Mas na hora que eu coloco uma frase para vocês, eu percebo que é bem difícil, que vocês precisam desse discernimento. Então, novamente, agora gravando em vídeo para que vocês possam voltar e assistir quantas vezes vocês quiserem. Essas palavras são muito importantes. E para a matéria de hoje, que eu quero passar para vocês nesse vídeo, é mais importante ainda, porque ela é a base de tudo isso daí e é a base das perguntas de informação. É importante, pessoal, falar mais uma coisa que eu esqueci agora, já apaguei aquela parte da lousa com as why words, que são 6, que essas why words, eles são pronomes interrogativos. Então sempre que eu falar assim pra vocês, quando vocês errarem, provavelmente, eu tô conversando com você em inglês, e eu falo assim, você errou um pronome interrogativo, você já vai ter que lembrar daquelas 6 palavras. Todas elas são pronomes interrogativos e a gente tem que lembrar delas quando a gente estiver falando de perguntas informativas, tá ok? Pessoal, no inglês, só existem 4 formas
da gente começar uma pergunta. Não existem outras formas. Eu coloquei aqui para a gente ter isso daí diferenciado na nossa mente, porque assim, o português ele é muito maleável com essas coisas. Então, no português a gente pode fazer uma infinidade de formas de se fazer uma pergunta corretamente. Então, eu coloquei aqui esse exemplo pra gente, ó. Quando você está na escola? Essa é uma pergunta em português que está gramaticalmente correta. Só que eu poderia fazer essa mesma pergunta sem alterar o sentido dela e sem alterar até o sentido gramatical dela, dizendo, por exemplo, você está na escola quando? Então, ó, vou escrever aqui uma outra forma de escrever essa mesma frase aqui, ó. Você está na escola quando? Percebam que eu troquei de lugar, ó, o quando ele está aqui no começo, ó. Eu coloquei ele no final. Não alterou o sentido da frase, você vai entender ela da mesma forma. Só que por que eu coloquei essa frase em português e estou falando sobre isso agora? Para que a gente saiba diferenciar e para que a gente... tem até uma expressão que eu usava e esqueci. Para que a gente saiba que no inglês não existe esse tipo de maleabilidade. A gente só tem 4 formas de começar uma pergunta. E não foge disso. Sempre vai ser só essas 4. Por isso que eu falo para vocês. O português é muito mais difícil que o inglês. O inglês é fácil. O inglês tem 4 formas de você fazer uma pergunta e não vai ter outra forma. Se você decorar essas 4, você vai saber todas as formas de se fazer uma pergunta em inglês. Agora imagina um gringo, um estadunidense, um canadense vindo para o Brasil e a gente tendo que explicar para ele que se eu colocar o quando no começo ou no final, não altera nada. A pergunta vai ser a mesma. Vocês entenderam? Então é por isso que eu quero já salientar isso com vocês. Se vocês precisarem tomar nota para colocar como exemplo, pausem o vídeo nesse momento e copiem aí no caderno de vocês. É importante isso daqui, ó. Só existem 4 formas de se fazer, de se começar, de se construir uma pergunta no inglês. Então, pessoal, a gente tem essa primeira forma de se começar uma pergunta, que é a primeira forma que a gente aprendeu lá atrás, que é a forma básica de se começar uma pergunta. Então, percebam. A configuração dessa primeira forma de se começar uma pergunta é assim, ó. A gente utiliza o auxiliar da frase, o sujeito e o verbo, né? Para você que não está conseguindo se localizar, qual que é o auxiliar que a gente mais tem utilizado até hoje? Aquele verbo trabalhador, aquele verbo que tem vários trabalhos que eu coloquei desde o começo para vocês. É o verbo to do. Ele é o auxiliar que a gente tem mais usado. Só que, ó, já falo uma coisa para vocês que a gente vai aprender mais no futuro. O verbo to do não é o único auxiliar que existe no inglês. Existem outros auxiliares. Mesmo assim, não vai fugir a essa regra aqui, ó. Se não for o verbo to do aqui, vai ser outro verbo auxiliar. Porém, vai se configurar nessa mesma forma. Ok? Então aqui, ó, o auxiliar é o do. Vamos colocar aqui, ó, uma pergunta básica. Do. O sujeito da frase. Quais são os sujeitos que a gente conhece? Eu vou colocar aqui para vocês os sujeitos que a gente conhece rapidinho, mas isso daí é coisa que vocês já têm que saber. Porque a gente estudou o verbo to be há pouco tempo e eu salientei isso todas as aulas para vocês. Eu colocava para vocês todos os pronomes e as conjugações correspondentes ao verbo to be. Vou colocar aqui rapidinho só para não tomar muito tempo da aula. Então aqui nós temos os pronomes que a gente tem no inglês. I, eu, you. Você, he, she, it. Ele, ela para neutro. We, nós. You, eles. Não, you, vocês, desculpa. You, they, eles. Ok? Esses são os pronomes. Você já tem que saber isso daí, pessoal. Se você não sabe... Se eu falei assim, ó, utilização do sujeito aqui, você não entendeu o que era, não lembrou o que era, volta. Se você não sabe ainda o que é isso daqui, você tem que voltar no livro, peça ajuda para mim, manda lá no grupo que eu vou ter que ajudar vocês nisso daqui. Vocês não podem passar dessa aula sem saber o que é um pronome, porque a gente já estudou isso bastante, ok? Então vamos voltar aqui para a pergunta. A gente utiliza o auxiliar, o do, que a gente conhece, mais o sujeito, que eu vou colocar nesse caso aqui, o you, que é o que mais usamos.
Então, ó, do you, um verbo. Speak. Speak é o verbo falar. Só que, pessoal, eu quero que vocês observem que nessa configuração de frase, esse verbo aqui, ó, ele não pode ser conjugado. Por que ele não pode ser conjugado? Essa é a principal regra que eu falei para vocês. E eu acho que eu repito bastante essa regra, que é aquela regra lá mais importante do inglês. Quando você utiliza um auxiliar na frase, quando for uma pergunta, você não conjuga verbo na frase, nunca. Sempre que você utilizar um auxiliar na pergunta, na frase, não se conjuga verbo. Então, nessa configuração aqui, ó, auxiliar mais sujeito mais verbo, esse verbo aqui, independente de qual ele seja, independente de qual sujeito você vai utilizar, ele não é conjugado. Então eu vou dar o exemplo. Ó, vou colocar aqui, ó, nesse caso aqui, ó, auxiliar mais sujeito mais verbo, mais o restante da frase. Então aqui eu vou colocar um restante. English. Esse English ele vai corresponder ao restante da frase, que é livre, você inventa da forma como você quiser. Então, ó, do you speak English? Eu não preciso nem colocar a interrogação aqui, porque vocês sabem que quando eu utilizo o auxiliar no começo da frase, automaticamente ela já é uma pergunta. A gente também já conversou sobre isso. Vou te dar um exemplo de como esse verbo aqui, ó, mesmo eu utilizando qualquer sujeito, ele nunca vai ser um verbo conjugado. Ó, vou colocar outra pessoa. O auxiliar do mais... vou colocar na terceira pessoa do singular, que são que é a única pessoa no inglês que a gente tem que conjugar verbo. Vou colocar aqui, she speak English. Então perceba, a primeira coisa que a gente olha nessa frase aqui, Léo, ó, se você já reparou que eu coloquei do e não does, parabéns, você já está no caminho certo. Aqui, ó, tem que ser does, porque a gente está trabalhando com a terceira pessoa do singular. Então, ó, does she speak, pessoal? Porque, ó, novamente eu falo para vocês, em qualquer configuração que você utilizar o auxiliar numa frase, não se conjuga verbo. Então, vocês lembram, se não tivesse o does aqui na frente, ficaria assim, ó, she speaks English, ok? Correto? Vocês conseguem entender isso daí? Agora, a partir do momento que eu coloco um auxiliar nessa frase, esse verbo aqui ele não é conjugado, ok? Então, de qualquer forma que eu colocar aqui, de qualquer sujeito que eu colocar aqui, esse verbo ele não vai ser conjugado. Essa é a parte mais importante dessa primeira forma de se fazer uma pergunta. Então aqui, ó, does she speak English? Não preciso nem colocar a interrogação ali, porque você já sabe que quando eu coloco um auxiliar, automaticamente é uma pergunta. Então, se vocês precisarem tomar nota dessa parte da aula, pausem o vídeo. Pausa aí, Fer. Pessoal, essa segunda forma, ela é a forma mais recente e é a que a gente aprendeu por último nas nossas aulas. Ela é a forma que trabalha com o verbo to be. Então, ela começa com o verbo to be, depois ela adiciona o sujeito da frase, mais o verbo e o restante da frase livre da forma como você quiser construí-la. Primeiramente, eu vou relembrar vocês das conjugações do verbo to be. Se você não lembra do que eu estou falando, se você não sabe o que é o verbo to be, se você não sabe quais são as conjugações dele, manda para mim lá no grupo pedindo ajuda. Ou se nesse caso aqui esclarecer para você, também ótimo. Mas aqui, pessoal, o verbo to be ele é o verbo ser e estar. Me desculpem pelos latidos do meu cachorro, como eu falei, eu estou aqui na minha casa gravando. O verbo ser e estar, ele é o verbo que tem a conjugação mais diferente do inglês, né? Ele não se encaixa naquela regra lá que eu passei para vocês. Faz tempo. Então, ó, a conjugação do verbo to be para I é I am, you are, he, she, it é is, e we, you, they are. Então é muito simples, pessoal. É igual eu falei para vocês. Se esse é o verbo mais difícil do inglês para conjugar, imagina o mais fácil. Que na verdade é quase todos, né? Que é a mesma coisa. Então eu só coloquei essa tabelinha aqui para vocês se lembrarem de como se conjuga o verbo to be para todos os pronomes. Isso daí é coisa que vocês já devem saber, ok?
Tá, vamos construir uma pergunta aqui para que vocês entendam essa segunda forma de se construir uma pergunta. O meu verbo to be vai ser o are. O meu sujeito vai ser you. Podem perceber lá no que eu apaguei aqui agora, que está conjugado corretamente, porque o you que estava aqui, a conjugação dele para o verbo to be é are. You are. Então aqui, ó, are, you. Não necessariamente precisa vir um verbo, porque sempre que vier um verbo, na grande maioria das vezes, ele já não vai mais estar no tempo verbal que a gente está acostumado por enquanto. A gente está no começo, mas futuramente a gente vai aprender novos tempos verbais. O past continuous, o future, mas por enquanto vamos se atentar só ao que a gente conhece. Então eu vou meio que tirar esse verbo daqui e vou só pôr o restante, que é uma frase até que a gente já conhece. Então, ó, are you Brazilian? Não preciso nem colocar interrogação aqui. Sempre que tiver configurado dessa forma, automaticamente já vai ser uma pergunta. Então, are you Brazilian? No caso, traduzindo literalmente, está perguntando se ele é brasileiro, né? Are you Brazilian? Pessoal, meus cachorros começaram a latir um pouco, daí eu pausei o vídeo porque senão ia ficar um pouco carregado demais o áudio. Eu coloquei aqui para vocês outra frase, só que com um verbo, só para vocês sentirem a diferença. Are you studying English? Percebam que esse study, ele tem um ing no final, que significa que ele já não está mais no tempo verbal que a gente está habituado. O tempo verbal que vocês estão habituados é o present perfect, que é o mais simples de todos, que é o que está agora. Eu estudo, eu como, eu bebo. Só que no futuro a gente vai, eu estou estudando, entendeu? Continuidade, a noção de continuidade ela é representada pelo ing. Mas isso daí é coisa que vocês não tem que quebrar a cabeça agora, isso daí é aula para o futuro. Por que eu mostrei aqui para vocês? Porque esse verbo aqui ele não está conjugado, vocês percebem? Então, diferente do auxiliar, quando a gente utiliza o do, quando a gente coloca o to be aqui, a gente precisa conjugar esse verbo. Mas isso daí, eu repito novamente, é complicação para o futuro. Então, a frase que vocês têm que ter em mente é essa daqui, ó. Are you Brazilian? Você é brasileiro? Ou no caso literal, é você brasileiro? Porque está configurada dessa forma aqui. Ok? Por enquanto a gente não vai ver muita complicação com essa segunda forma de se fazer uma pergunta. Tá ok? Só isso aí.